Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja de Cristo aqui em Mirassol, segunda Igreja Batista em Mirassol, e nós estamos iniciando agora mais um culto ao Senhor, para a honra e glória do nome dEle. O nosso coração muito se alegra pela oportunidade que temos de estar aqui. Estamos aqui reunidos no templo, com alguns irmãos aqui, e também estamos chegando até você através das redes sociais. A nossa alegria é grande nesta manhã, porque a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor nos concedeu, e por isso nós vamos nos alegrar e nos regozijarmos na presença dEle, pela vida, pela paz, pela saúde espiritual que Ele nos tem dado, a saúde na alma, né? Em tempos de tanta enfermidade, nós precisamos crer e saber que se estamos saudáveis na alma, o Senhor Deus se alegra, porque nós estamos com o nosso coração nas mãos dEle. Nós vamos orar então, apresentando ao Senhor. Nós já oramos aqui ainda há pouco, antes de começar esse culto, e nós vamos orar agora também com você. Eu quero lembrar você que, mesmo estando assistindo, né, ou na rede social, na sua casa, na televisão, ou no celular, ou no carro, mesmo estando assistindo pela rede social, você não é apenas um assistente de culto, você é um adorador. Então eu quero convidar você para adorar conosco, aonde quer que você esteja. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, por mais uma noite que o Senhor nos deu. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos por mais uma manhã. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de louvar o Senhor ainda aqui neste mundo. Sabemos que um dia iremos morar nos céus. Sabemos que um dia o Senhor virá nos buscar, um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, mas nós te louvamos pelo dom da vida. O Senhor nos colocou aqui neste mundo, isso é um privilégio. E enquanto estamos aqui, ó Deus, queremos exaltar o teu nome. Queremos proclamar a Tua mensagem santa. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por todos os detalhes que o Senhor nos tem dado, a natureza, o ar que respiramos, o sol, a lua, o calor, o frio, ó Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus, porque nós não vivemos sozinhos aqui neste planeta. O Senhor nos deu pessoas, amigos, mas sobretudo o Senhor nos deu uma família. E nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por isso, pelos pais, pelos filhos, pelos avós, pelos tios, sobrinhos, primos, por todos aqueles nossos queridos de sangue, mas também te louvamos pela família espiritual. Te agradecemos pela tua igreja, porque juntos podemos exaltar o teu santo nome. Sê conosco, ó Deus, neste culto e aceita, ó Deus, a nossa adoração. É a oração que nós fazemos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Nossa irmã Keila estará nos conduzindo na adoração. Louve ao Senhor com todo o seu coração, com alegria, nesta manhã. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, Ele é soberano. Essa canção que diz que, apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo também, Ele se importa com você, com a sua família. Amém? Céus, tu és Senhor, absoluto.
Sua glória, se importa e cuida de todos nós, tem cuidado das nossas famílias.
servos do Senhor a vir nos socorrer, que estende a tua mão e tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela segurança que nós temos em Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pela Tua proteção, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Em Ti está a nossa confiança, Pai. Tu és o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Receba, Senhor, os nossos louvores nessa manhã, Pai. Que chegue ao Senhor, ó Pai, como aroma suave, no nome de Jesus. Amém. Se sentar, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor de eternidade em eternidade. Somente o Senhor é Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? Então é a misericórdia do Senhor que nos mantém vivos. É a misericórdia do Senhor que nos mantém sólidos. São as misericórdias do Senhor que nos permitem avançar. São as misericórdias do Senhor que nos permitem ficar de pé, né? E levantarmos todos os dias, mesmo no meio de tribulações e lutas. O Senhor Deus tem estado conosco e a sua misericórdia é extraordinária. A misericórdia do Senhor é infinitamente grande sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Nós estamos no mês da família, né? E nesse mês nós estamos orando todos os dias, estamos acompanhando junto com a Junta de Missões Nacionais a campanha dos 31 dias de oração pela família. Jesus transforma minha família. E o nosso coração tem se alegrado porque a gente tem apresentado ao Senhor não somente as nossas famílias, mas também as famílias dos nossos amigos, parentes, vizinhos, né? Então, você que nos assiste agora pela manhã, que não faz parte da nossa igreja, mas que recebeu o convite para participar conosco, é porque alguém da nossa igreja está orando por você, viu? Então, se você recebeu esse convite, o link para estar conosco hoje, é porque esse irmão está orando por você, pela sua vida, pelo seu lar. E aí você fala, mas pastor, ninguém me convidou, eu entrei aqui na internet e encontrei esse site, foi por acaso. Quero dizer para você que não existe acaso no reino de Deus. Tudo tem um propósito. E a gente já vem orando para que Deus possa encaminhar pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Na verdade, o Senhor tem dito que aquele que vai a Ele, de maneira alguma, Ele o lança fora. Então, todo aquele que procura pelo Senhor, todo aquele que procura pela palavra de Deus, este encontra. Porque o Senhor disse na sua palavra que aquele que busca, encontra, né? Então, se você buscou, você encontrou e você vai encontrar ainda mais, porque Deus tem algo mais para falar para você nesta manhã, tá bom? Então, nós vamos ter um momento de oração agora. Feche seus olhos, coloque-se à disposição de Deus. Talvez você esteja passando por alguma luta, alguma dificuldade na sua vida, algo na sua família que você está esperando, aguardando algum tempo, alguém enfermo, né? Nós vamos clamar ao Senhor agora para aqueles que estão enfermos. Talvez está passando por um momento de luto na família. O Senhor vai confortar você também, tá ok? Alguém no hospital, alguém no cárcere, nós estaremos orando. Talvez você tenha um parente que há muitos anos você não vê, né? Não sabe onde está, não tem notícias. O Senhor sabe. Então nós vamos estar orando ao Senhor. Há uma causa que você tem na sua família que aos seus olhos está sendo muito difícil, impossível de resolver. Deus, Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível ao Senhor. Ele trabalha, né? Trabalha sempre, trabalha no coração, na alma, na vida. Feche seus olhos onde você está e nós vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós temos nos apresentado ao Senhor sem nada merecer. O Senhor sabe, ó Deus, que nós não merecemos nada, mas a Tua palavra diz que o Teu sangue nos justifica. Então, ó Deus, nós, em nome do Senhor, fiados na Tua palavra, no Teu grande amor e na Tua misericórdia, que chegamos ao Teu trono de graça. A Tua palavra nos diz que basta chegarmos confiadamente ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e graça e sermos
socorridos no tempo oportuno. Ó Deus, Tu sabes o que acontece em cada vida, em cada coração, em cada pensamento, em cada lar, ó Deus, os que estão aqui, os que estão participando pela internet, ó Pai. O Senhor sabe o que acontece em cada família. O Senhor sabe, ó Deus, os problemas, as lutas. O Senhor sabe, ó Deus, o que precisa ser resolvido. O Senhor sabe, ó Pai, o que precisa ser mudado, modificado, transformado. Ao longo de todo esse mês estamos orando para que o Senhor transforme as nossas famílias, para que elas se tornem famílias melhores, abençoadas e abençoadoras. Então, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus, eu clamo, ó Pai, não por mim, porque eu nada sou, mas eu clamo por aquele que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, Jesus. Clamamos em nome de Jesus pela libertação, clamamos em nome de Jesus pelo socorro, clamamos em nome de Jesus pelo conforto, clamamos em nome de Jesus pela cura, clamamos em nome de Jesus pela restauração dos laços familiares, clamamos em nome de Jesus, ó Deus, pelos pais, pelos filhos, clamamos em nome do Senhor Jesus por todas as famílias da terra, para que haja intervenção do Senhor e para que caia por terra, ó Deus, tudo aquilo que não é do Senhor e que o inimigo das nossas almas seja repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos, ó Pai, porque dependemos, precisamos do Senhor. E por isso, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que a Tua graça seja sobre todos nós. Amém. E por isso, ó Deus, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti, no nome que é sobre todo nome, o nome santo do nosso Salvador Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Nós teremos um momento agora, que é o momento do ofertório. Os irmãos que estão aqui poderão ofertar ao Senhor e nós estaremos louvando a Deus. E estamos orando também, irmãos, para que Deus tenha misericórdia, preservando os empregos, né? Abençoando os empresários, aqueles que têm negócios, para que Deus dê recursos. Agora nesse tempo de reabertura gradual do comércio, para que o Senhor dê sabedoria aos governantes, para que Deus dê sabedoria ao povo também, todos nós, e para que a economia, né, que faz parte da nossa vida diária, seja algo que traga sustentação, né, para todas as famílias. Então estamos orando, clamando ao Senhor e temos a oportunidade. À medida que o Senhor nos abençoa, nós abençoamos o reino dele, né, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Deus, Ele é fiel sempre, né? Ele sempre é fiel a nós e nós somos fiéis a Ele nas contribuições também. Então nós vamos louvar ao Senhor. E se você veio preparado, está aqui para ofertar, poderá fazê-lo enquanto louvamos. Tudo que tem ser
Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar a Deus, mas já quero convidar aqui o pastor Juliano. O pastor Juliano é meu amigo, é um bom amigo, né? Conheci ele há não muito tempo, mas tem sido uma pessoa que Deus tem usado para edificar muito a minha vida. Esses dias já esteve falando para os homens aqui na igreja, né? E eu convidei para estar conosco hoje de manhã e ele prontamente aceitou esse desafio. Alguns irmãos da igreja de Guatibacite que estejam nos assistindo também, eu quero agradecer aos irmãos por terem cedido o pastor de vocês para estar conosco aqui. Eu sei que ele ainda tem um compromisso com vocês aí hoje de manhã, né? E eu quero orar agradecendo pelos dízimos, as ofertas e passar a palavra para o servo do Senhor. Pai Santo, obrigado pelos dízimos e ofertas entregues no teu altar. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, pela provisão e obrigado porque o Senhor tem dado a nós a responsabilidade de mantermos a tua obra e isso é uma alegria e um privilégio. Amém. Obrigado pelo teu servo que está conosco. Eu coloco a vida dele nas tuas mãos para que ele seja usado como instrumento para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Deus o abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Depois de 70 dias eu estou tendo um culto misto, né? Misto que eu falo, transmitindo pela internet, pelas redes sociais e também com pessoas, os irmãos presentes. Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa interação aqui, porque ultimamente eu só tenho interagido com o celular, né? E tem sido bem difícil. Inclusive o pessoal da técnica, geralmente quando vai lá, fica chateado porque a gente não olha no olho deles e aí eles ficam chateados por isso. Mas vamos ver se a gente consegue fazer essa interação hoje com os irmãos que estão aqui e também com os queridos que estão lá nos assistindo. E obviamente, como o pastor Renato já colocou, não se deixe escapar aí a memória, mas fique focado para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? O tema proposto, família aos pés da cruz. Nós estamos também no mês da família, trabalhando esse tema, orando pela família, orando pela salvação da nossa família em especial, para que o Senhor possa fazer uma grande obra, porque sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E estamos vivendo esse luto mundial, não é verdade? Devido a esse Covid-19, esse coronavírus. Então nós estamos vivendo um momento de luto mundial e isso tem assolado as nações como um todo. E nessa última, na verdade, uma semana atrás, nós perdemos um irmão em Cristo lá da Igreja Batista em Guapiaçu, o irmão Jael, com 29 anos, e ele veio a óbito devido à Covid-19. E também não esperava ter que compartilhar isso, mas ontem, na madrugada de ontem, a sua avó, né, a irmã Diva, ela também veio a falecer, veio a óbito devido a complicações do Covid-19. Isso realmente para nós é muito triste. E também a mãe do Jael continua internada há 11 dias, já há 12 dias pelo menos, sedada também no tratamento do Covid-19. Então, são 3 pessoas da mesma igreja e é somente a graça de Deus, né? Apesar da convicção que nós temos acerca da vida eterna em Jesus, nós cremos na vida eterna, que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Apesar disso, a dor da separação ela é implacável, né? Ela está ali em nosso coração, né? O sentimento de tristeza, porque estamos separados agora momentaneamente. Obviamente a gente fica pensando e lembrando daqueles momentos que nós tivemos juntos como igreja, como irmãos em Cristo ali, nos relacionando, especialmente o Jael na Jubacém. Ontem nós tivemos a Jubacém transmitida pelo Instagram, foi um tempo muito precioso, muito especial, e nós tivemos esse tempo junto como igreja na Jubacém. Culto da virada esteve com a gente, também retiro espiritual, nós tivemos lá com a irmã Diva, com o irmão Jael,
e foi um tempo muito maravilhoso, um tempo muito especial, e agora tivemos essas informações e essa passagem deles. Não teve nem como ter um culto fúnebre, nada, direto para o enterro. Então isso, apesar de saber, né, da nossa ressurreição, isso machuca o nosso coração. E tinha vezes lá que, quantas vezes, né, terminava o culto lá, o Jael olhava para mim e falava assim: ei pastor, vamos partir o Cremoso? Para quem não sabe, tem uma sorveteria lá, chama Cremoso, lá em Guapiaçu, e eu sempre trabalhando a questão da comunhão, que é super importante no meio da igreja. Eu falava: partiu o Cremoso, vamos para tomar sorvete. E levava o pessoal uma bolinha de sorvete, R$3,50, para todo mundo estar junto, ter aquele momento ali junto. E quantas vezes o Jael então terminava o culto e falava: ei pastor, partiu o Cremoso? Então essas coisas mexem com a gente, e devemos então olhar para as Escrituras diante desse quadro que estamos vivendo, diante desse cenário que estamos vivendo, e tirar lições importantes para nós. Se estamos vivendo um momento de luto mundial, de luto, né, a igreja de Guapiaçu, os mais próximos, também nós sabemos quantas pessoas, quantas vidas têm sido ceifadas no nosso Brasil e no mundo por causa do Covid-19 e tantas outras doenças. Não é somente o Covid-19 que tem ceifado vidas. Então isso mas olhando para o Covid-19, para esse cenário que nós estamos vivendo, é um cenário de luto. E o que a palavra de Deus diz acerca disso? O que a palavra de Deus pode nos lembrar acerca disso? Eu me lembro que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7:2 que é melhor ir a uma casa de luto, é melhor ir a uma casa de luto onde há uma casa de festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Então, diante desse cenário de morte, diante desse cenário de luto, nós olhamos para as Escrituras e nos chama essa atenção, que é melhor estar em uma casa de luto do que uma casa de festa. Porque na casa de luto nós vamos refletir acerca da vida eterna. Nós vamos refletir o que tem acontecido com as nossas vidas e de que maneira nós estamos vivendo. E que a morte era o destino de todos. Se tem uma coisa que é certa na vida do homem, é a morte. A única certeza que o homem tem. Ele não tem certeza se ele vai ficar milionário, se ele vai conseguir fazer uma faculdade, se ele vai conseguir casar, se ele vai conseguir comprar um carro, trocar de carro, mudar de cidade, mudar de país. Isso são coisas que ele não tem essa certeza. Mas com relação à morte, é uma certeza que nós temos e devemos estar atentos com relação a isso. Como já disse, estamos na campanha então de oração pela família, refletindo acerca desse projeto maravilhoso. O projeto foi instituído pelo próprio Deus, especialmente para espelhar e espalhar a glória de Deus. Então Deus ele criou o homem e a mulher, criou a família para espelhar e espalhar a sua glória neste mundo, a fim de multiplicar a imagem e semelhança de Deus que está atrelada ao caráter de Deus. O caminho para espelhar e espalhar a glória de Deus, obviamente, que é o seio familiar, Gênesis 2:24, né? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unirá a sua mulher, tornando-se então uma só carne. Então esse núcleo familiar, ele é o caminho para então espelhar e espalhar a glória de Deus. Infelizmente, depois da queda, esse projeto ele foi enfermado, né? Ele foi prejudicado pelo pecado. O pecado então invadiu de forma intensa, gravíssima, levando as famílias então à falência e ao caos, concernente aos seus relacionamentos. E então, a partir da queda, as famílias então têm esse seio do relacionamento totalmente tragicamente afetado. E agora nós temos então essas lutas, essas dificuldades, e o que tem retratado muito isso, essa calamidade do pecado no seio da família, são os relacionamentos refletindo um quadro de tristeza, né? Porque são constatados o que? Discórdias, né? Brigas, dissensões. E é interessante, pare e pense hoje. As famílias estão em isolamento, muitas pessoas estão trabalhando em casa, tem que ficar em casa, e a gente fala que a gente ama a nossa família, que a gente deseja estar com a família, que a gente precisa tirar um tempo para a família. Aí, de repente, o que você olha nos noticiários e os especialistas falando é que aumentou a violência doméstica, aumentou o estupro, violência contra a criança, violência contra a mulher, então divórcio. Ou seja, por que está acontecendo isso? Se o ambiente familiar seria um ambiente de paz, um ambiente de compartilhar o amor,
de repente, o pessoal agora que tem um tempo para ficar em casa, tem um tempo para ficar com a família, aumenta a violência, aumenta espancamento, estupro e etc. Então, nós temos que entender que isso justamente é por causa da queda que entrou. Então, a família entrou em colapso, como tem entrado a própria saúde pública, a própria economia. Então a família também está colapsando, desestruturando diante desse quadro, sendo que era para o amor tomar conta dos nossos corações, o ambiente de família ali, curtir os filhos, curtir a esposa, curtir o marido, ter um tempo especial, né, de crescimento, de amadurecimento, de relacionamento, né, ganhar aquele tempo perdido que foi outrora, diante da correria do dia a dia, que não tínhamos tempo para nada. Hoje nós temos tempo de curtir a família e não conseguimos. E muitas famílias estão, na verdade, se desfazendo diante desse quadro que nós estamos vivendo. E o que tem a ver, então, o luto e a família aos pés da cruz, né? O que tem a ver, então, esse luto mundial, esse luto que nós estamos vivendo, e a família aos pés da cruz? O cenário ele é fúnebre, e esse cenário fúnebre, então, ele cabe essa reflexão acerca da vida, especialmente após a morte também. Nós temos que refletir a vida após a morte. Aqueles que partiram em Cristo, que estão em Cristo, estão seguros, e aqueles que não têm Cristo Jesus? Nós estamos aí em campanha de oração pela família, especialmente orando e focando pela salvação dos nossos familiares, pedindo a Deus que o Espírito Santo venha quebrantar esses corações, porque nós cremos pela palavra de Deus que só existem dois caminhos, é céu e inferno, e como nós temos lidado com isso. Por isso que, diante desse luto que estamos vivendo, devemos olhar para as nossas famílias e perceber se as nossas famílias estão de fato, as nossas vidas estão de fato aos pés da cruz, diante do nosso Deus. Temos nos esforçado diariamente na edificação das famílias. E para a edificação das famílias, nada melhor do que meditar na palavra, olhar para a palavra de Deus, quais são os desafios da palavra de Deus para a nossa família, para que assim possamos ser edificados. Se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Mateus capítulo 7, de 24 a 27, faz parte do Sermão do Monte. Jesus dá vários ensinamentos aqui, e acredito que nos chama a atenção dos primeiros é: bem-aventurado os miseráveis de espírito. Bem-aventurados, felizes os miseráveis de espírito. Parece que é totalmente antagônico, né? Você olhar e falar, bem-aventurado, felizes os miseráveis de espírito. Mas ali está demonstrando o seguinte: felizes são aqueles que entendem que depende de um Deus todo-poderoso e que pode suprir a vossa necessidade, especialmente no âmbito espiritual celestial. Então, o projeto família, aos pés da cruz, nós precisamos olhar para as Escrituras diante desse cenário que estamos vivendo. E diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Lemos esse texto e claramente nós olhamos que é uma ilustração sobre construção. Qualquer casa, qualquer edifício que não tiver um fundamento bem estabelecido, bem feito, bem planejado, obviamente que irá ruir na primeira tempestade, na primeira chuva, na primeira ventania, vai tombar, porque nós sabemos que para uma casa ficar de pé, para um edifício ficar de pé, o que é fundamental são os seus alicerces, o seu fundamento bem feito, bem alicerçado. Da mesma forma, eu comecei a olhar para a questão da família. A família que estiver alicerçada, aos pés de Cristo, ou na palavra de Cristo, é uma família que tem tudo para poder suportar o dia mau. Esse cenário que nós estamos vivendo, onde que deveria se aumentar o amor dentro do lar, dentro dos lares, dentro das famílias, tem sido ao contrário: brigas, dissensões, divisões, divórcios, etc.
Aí você olha como nós, como famílias cristãs, podemos suportar esse cenário então complicado. É olhando para as Escrituras, é tendo o fundamento que é a palavra de Deus e que é Cristo Jesus para poder suportar a adversidade. Deus não nos dá provação que não possamos suportar. Olha isso. E só estamos pautados nas Escrituras. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós vamos suportar, não por nós mesmos, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus que é aquele que nos sustenta. Porque a palavra de Deus diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro, Ele nos dá, não vai dar aprovação maior. Só que a questão é, a tendência, lembra dos discípulos quando estavam naquele barco e a tempestade acontecendo, eles estavam olhando para as ondas, estavam olhando para o vento, estavam olhando para a tempestade e tiraram o foco de Cristo. Quando se lembraram de Cristo, foram lá acordaram Cristo e Ele aquietou tudo. Aquieta, emudece e logo fez bonança. Você consegue imaginar o que é isso? Você, uma tempestade, aquela pancada de chuva, né, que nós dizemos aqui no interior, uma pancada de chuva, trovoada, em questão assim, aquieta, de repente. Esse é o poder do nosso Deus. É por isso que nós precisamos nos atentar para o nosso alicerce, que é a palavra de Deus e que é o nosso próprio Cristo. Devemos olhar para Ele. Muitos têm demonizado essa pandemia, muitos têm demonizado essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. Realmente não podemos ignorar, o fato ele é trágico, ele é doloroso. Por outro lado, não podemos ignorar a soberania de Deus, porque Deus não perdeu o controle de tudo que está acontecendo. Deus continua sendo soberano, Deus continua cuidando de tudo. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados ao seu propósito, Romanos 8, 28. Então, tudo está sob o controle de Deus. Ele não perdeu o controle da história, não perdeu o controle de nossas vidas. O que tem acontecido muitas vezes é que nós estamos perdendo o foco de Cristo. Nós estamos mantendo o nosso olhar em Cristo. E é isso que é o fator complicador para nós. Deus não foi pego de surpresa. O que podemos então aprender neste cenário que nós estamos vivendo? Por exemplo, teve um amigo meu, logo alguns dias, 15 dias depois que iniciou esse isolamento, que não podia mais ter os cultos, um amigo meu mandou uma mensagem para mim no direct, lá no Instagram, perguntando assim, qual a palavra do Senhor para esses dias? Não minha, do Senhor Jesus. Qual a palavra do Senhor Jesus para esses dias? Eu pensei sem hesitar, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor até que Ele venha. A palavra de Deus não mudou. Não é o cenário que vai mudar a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. O nosso Deus continua sendo o grande eu sou, o Todo-Poderoso, que cuida de todas as coisas. É Ele que faz a tempestade parar. Só que a grande questão é, muitas pessoas estão esperando ter a paz depois da tempestade, esquecendo que Deus ele é o príncipe da paz, e Ele nos dá a paz que excede todo entendimento, mas no meio da tempestade. Ele não vai dar paz depois da tempestade. É antes, durante e depois. Ele é imutável. Ele é a paz que excede todo entendimento. E por isso devemos pautar as nossas vidas nesse Deus. Então a palavra de Deus não mudou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor até que Ele venha. O que Jesus expõe aqui no Sermão do Monte são verdades inegociáveis. Seus desdobramentos estão por todo o Evangelho. Ele coloca ali, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo com a ti mesmo, não olhar com olhos de ira para o sermão. Então ele coloca ali, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, vocês são sal da terra, são luz do mundo. Então são ensinamentos tremendos que nós devemos pautar as nossas vidas, a nossa família aos pés da cruz. Então nós devemos olhar para Cristo e falar, o que mudou? Cristo continua lá, soberano, imutável, invencível. Ele é todo poderoso, glorioso, majestoso. Só que perdendo o foco, nós começamos a olhar para nós mesmos e começamos a desmoronar. Então precisamos nos atentar para isso. Cristo aponta uma estrada, um caminho pavimentado, para o exercício da vida cristã. Amor, bondade, mansidão, ser sal e luz da terra, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, o firme fundamento da família deve ser Cristo.
O firme fundamento da família deve ser Cristo, é a sua palavra. É por isso que ele falou, esses ensinamentos aqui, se vocês se basearem no que eu estou ensinando, vai vir a tempestade, vocês vão ficar de pé, vocês vão continuar firmes. É isso que ele está dizendo. Então não é depois da tempestade, é durante. Amém. Durante a tempestade nós vamos continuar firmes. Famílias aos pés da cruz, é meditando na palavra, é olhando para a palavra. O firme fundamento da sua vida deve ser Cristo. É Cristo, deve ser o seu fundamento. Apoie em Cristo, lança sua ansiedade em Cristo. O contexto imediato aqui, Jesus apresenta a escolha entre seus decretos e o mundo. É o que Jesus coloca aqui, no contexto imediato. Olha só, ou seguiremos a sua palavra, ou seguiremos filosofias do mundo. Que tem os falsos profetas, está ali no contexto imediato. Tem os falsos profetas. Ou nós vamos seguir a sua palavra, que é verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Ou nós vamos seguir essa verdade, ou filosofias do mundo. Ficar ouvindo ciência, mais a ciência do que a palavra de Deus. Vamos ouvir mais os infectologistas do que a palavra de Deus. Nós temos que prestar atenção e entender que Cristo não perdeu o controle. Ou seguiremos a Cristo e nele fundamentaremos a nossa família, ou seguiremos os falsos profetas. Ou entraremos pela porta estreita que conduz à salvação, ou entraremos pela porta larga que conduz à perdição. Estamos vivendo esse luto mundial. É um luto mundial, não é só o Brasil que está passando por isso. É o mundo todo que está passando por isso. É um luto mundial, é uma preocupação mundial. E o que nós precisamos fazer é alinhar a nossa vida em Jesus Cristo para que possamos o quê? Guiar, conduzir as nossas famílias segundo a vontade de Deus. Não podemos perder o foco. Essa é a questão. O mundo está num cenário complicado, mas nós precisamos olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, para poder realmente conduzir a nossa família aos pés da cruz. Conduzir a presença de Deus. A pergunta é, você está preparado para morrer? A família, eu fiquei pensando, são três. A avó faleceu, o irmão Jael faleceu, a irmã Diva. Só que a convicção da ressurreição e a vida estão com Cristo. A irmã Marlene está hospitalizada, mas nós temos uma garantia de que está com Cristo. Eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim, é a mesma tragédia quando acontece, não está tendo coronavírus, não está tendo nada disso, mas é uma família de uma igreja que é dizimada em um acidente de carro, por exemplo. Quando nós tivemos o nosso amigo em Cristo, o pastor Alessandro Monari, a família só sobrou um garotinho de 6 anos, foi encontrado depois de 2 ou 3 dias. Então assim, foi dizimado. Mas como é que nós conseguimos forças para continuar? A esperança em Cristo Jesus, a esperança da ressurreição. Essa é a questão. Você está preparado para morrer? Você tem conduzido, tem aproveitado esse momento de calamidade para conduzir a sua família aos pés da cruz? Você tomou a decisão ao lado de Cristo para ter a certeza da sua salvação? Porque, como eu disse, a única certeza que o homem tem é da morte. Agora, o que nós precisamos ter a convicção é da nossa vida após a morte em Cristo Jesus. Garantir a nossa salvação em Cristo Jesus, porque existem 2 caminhos, é céu ou inferno. Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos tomar uma decisão como família. Como José, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas para isso tem que pagar um preço. Isso não vem de graça, tem que pagar um preço, tem que haver dedicação. Infelizmente, o que nós temos percebido, pelo menos eu, do modo geral, é muitas pessoas levando na brincadeira a vida espiritual, brincando com as coisas concernentes ao reino de Deus, e isso é péssimo para o desenvolvimento da sua família. Muitas pessoas estão brincando no âmbito familiar com relação ao cristianismo, à palavra de Deus, vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse que prestar contas, brincando com o reino de Deus. Isso é péssimo para a família, é péssimo para os filhos, é péssimo para aqueles que estão... Você passa 30 dias, nós estamos orando pela salvação da família, mas se o nosso testemunho não condizer com esse alicerce, com essa palavra, com Cristo, com o caráter de Cristo, alinhado com Ele, se a nossa família não for exemplo, do que adianta?
Estamos orando, o nosso testemunho é péssimo. Então é fundamental a família aos pés da cruz, para que, se nós desejamos a salvação dos nossos familiares e a nossa própria casa, precisamos nos voltar para Jesus como um todo. Eu ouvi uma frase, não sei de quem é, mas eu me recordo que é mais ou menos assim: pregue sobre Jesus, se precisar fale. Ou seja, a sua vida, pregue sobre Jesus, se precisar fale. Ou seja, a sua conduta, como você tem dentro do âmbito familiar, o tratamento com os filhos, a nossa atitude como esposo, como esposa, filhos, pais e filhos, esses relacionamentos têm apontado para Cristo Jesus? Quando olha para o seio familiar da sua casa, lembra Jesus? Lembra da comunhão? Lembra do amor? Lembra da palavra de Deus? De amar a Deus, acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo? Lembra da mutualidade, da reciprocidade? Quando olha para o seu lar, lembra de tudo isso? Se o Espírito Santo me controlar, os resultados de minhas atitudes serão vistas no meu lar. Essa é a grande verdade. Eu nasci de novo, eu sou regenerado, eu estou em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então as nossas famílias estão realmente aos pés desse Jesus, aos pés da cruz, fundamentado na palavra de Deus. Se o Espírito Santo me controlar, os resultados de minhas atitudes serão vistos no meu lar, serão percebidos. E para que realmente tenhamos uma família aos pés da cruz, é o nosso dever nos posicionar frente ao pecado. Por isso que eu disse aqui, tem que dar trabalho. Nós temos que nos posicionar frente ao pecado, temos que lutar contra isso. Em Efésios capítulo 4, 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Olha aqui, está dizendo o seguinte: quando a maneira antiga que vocês viviam, vocês têm que despir-se desse velho homem e se revestir do novo. E o revestir do novo é ser semelhante a Deus, ou seja, imitadores de Cristo, pequenos Cristo aqui na terra. É muito sério isso. É ter a justiça de Deus, a santidade de Deus, proveniente de quem? Da verdade, que é a palavra de Deus. Esse despir-se aqui é interessante, que imagina uma pessoa com lepra, né? O seu corpo todo podre, como Jó, as feridas ali, cheio de pus. Esse despir-se é como se você viesse e arrancasse essa casca por inteiro assim e ficasse a pele de bebê. É isso que ele está dizendo. É uma mudança radical. É você olhar e falar: eu tenho que abandonar as coisas velhas e olhar para Cristo Jesus, para viver em novidade de vida, revestindo do novo homem. O autor Jerry Watt, ele diz o seguinte: se a nossa cristandade é real, ela tem que permear até mesmo a privacidade do nosso lar. De fato, se ela não é aparente no lar, será mesmo real? Essa é a grande questão. Se a nossa cristandade, se a minha vida cristã ela é real, ela tem que permear ali o âmbito da nossa família, da maior privacidade do nosso lar. De fato, se ela não é aparente no lar, ela vai ser real? Obviamente que não. Então, aonde que é o laboratório da fé cristã? É dentro de casa, é ali no seio familiar, é ali que vamos ter que trabalhar a nossa vida cristã. E isso só vai acontecer a partir do novo nascimento, porque é a partir do novo nascimento que eu vou lidar com as demais áreas da minha vida. É somente a partir do novo nascimento, por isso que é crucial e fundamental. Se eu quero ter a minha família aos pés da cruz, primeira coisa que eu preciso analisar: eu creio realmente em Cristo Jesus? Eu sou um salvo em Cristo Jesus? Eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso nascer de novo e assumir a responsabilidade de guiar a minha família aos pés da cruz, segundo a palavra de Deus. O nosso lar é o laboratório do desenvolvimento do nosso caráter cristão. E o que precisa ficar claro para cada um de nós é o seguinte, né? Ali é o laboratório, dentro do âmbito familiar é o laboratório para então trabalhar o nosso caráter cristão. E é interessante o seguinte: não existe fórmula mágica.
tá? Não existe fórmula mágica para refazer a família. O que existe é um esforço genuíno em busca de mudança. E isso não é fácil. Nós temos que encarar a realidade. Nós temos que olhar e falar, não, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso me deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Isso é doloroso muitas vezes, mas eu preciso encarar a realidade se eu de fato quero e desejo que a minha família esteja aos pés da cruz. Eu preciso combater aqueles pecados de estimação e partir para uma mudança genuína. É o despir-se do velho homem, é arrancar essa capa do pecado e se revestir do novo homem para a glória do nosso Deus. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Lembra que eu falei do confinamento, de ficar em casa, que tem aumentado a violência doméstica e tantas outras questões, divórcio e etc. A verdade é uma só para nós que entendemos e conhecemos o Evangelho. O confinamento simplesmente tem revelado o nosso coração. É isso que tem acontecido com o confinamento. O confinamento tem revelado o nosso coração. Não adianta colocar, igual eu falei, demonizar a pandemia, demonizar o isolamento social, demonizar o ter que ficar em casa. Não. Por causa disso que está acontecendo, são esses efeitos, são as circunstâncias. Não. Os eventos simplesmente são o start para brotar aquilo que está dentro do coração do homem. Essa é a grande questão. Por exemplo, então esse confinamento ele acaba então sendo o start para brotar aquilo que está no nosso próprio coração. Por exemplo, não é a presença dos nossos filhos dentro ali de casa, do âmbito de casa, por mais tempo. Não é a presença dos nossos filhos, mas é sobre o nosso tempo, pois não queremos dividir o nosso tempo com eles. Então nós colocamos a culpa nos fatores externos, ao invés de olhar para nós. Então a culpa não são dos nossos filhos, não é sobre os nossos filhos, mas é sobre o nosso tempo, porque nós não queremos dividir o nosso tempo com eles. Por quê? Porque nós estamos atarefados demais, nós temos muitas coisas para fazer, então eu não posso dividir meu tempo com os filhos. Olha, então isso só revela para dentro do nosso coração. O meu tempo é o meu Deus, eu tenho que zelar por ele, eu tenho que ter o meu tempo. Meus filhos não podem roubar o meu tempo, porque ele é meu tempo. Então revela o que está dentro do coração. Não é a gritaria e a inquietude de nossos filhos, não é a gritaria e a inquietude de nossos filhos. Nossos filhos têm pilha, têm força, e está todo vapor, mas não são isso, não é a gritaria, não é a inquietude dos filhos, não é os filhos querendo brincar. Na verdade, nós não queremos dividir o espaço com eles. Essa é a grande questão. Nós temos que encarar a realidade. Isso machuca, mas é para machucar e cortar mesmo na pele, para a gente entender que se você se colocar no lugar delas, se nós nos colocarmos no lugar das nossas crianças, coloque-se no lugar delas. Será que você não estaria fazendo a mesma coisa? Será que você não estaria brincando, querendo extravasar sua energia, trancar fiado dentro de casa, não podendo se relacionar com seus amiguinhos, não podendo jogar bola no campinho de futebol, não podendo ir no parquinho? O que você vai fazer? Tem hora que eu estou estudando lá em casa, estou lá no escritório ali no fundo, e elas acham que vai brincar bem ali no fundo. E eu fico ali no meu coração, vou mandá-las embora daqui. Aí eu fico, não, mas eu estaria fazendo a mesma coisa. Então eu fico nessa tensão, eu não estou falando nada aqui que eu não passo, eu estou passando também. Mas é justamente para apontar para nós que nós precisamos não olhar os eventos e achar que são as circunstâncias, que são os eventos que são culpados. Não, é o nosso coração. Então esse confinamento tem trabalhado a nossa vida, a nossa estrutura, a nossa dependência de Deus, a nossa mansidão. Então não é a presença do marido e da esposa dentro do lar, da convivência, não é isso. Mas o que é? É a falta da presença da glória de Deus em nossas vidas. Essa é a questão. Não é porque agora a gente está convivendo mais tempo junto, então é óbvio que vai dar problema. Não. O que está faltando é a glória de Deus em nossas vidas. A glória de Deus deve estar em nossas vidas, para que assim possamos ali amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então nós estamos tendo a oportunidade de cumprir esse mandamento do Senhor, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, abrindo mão, respeitando, amando, dando um passo a mais. Então essa é a perspectiva, esse é o desafio que nós temos.
Estamos vivendo um tempo desafiador para a família e precisamos urgentemente mudar o quadro. Saber sobre Deus é muito diferente do que ter intimidade com Deus. Então nós podemos saber sobre Deus. Nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que existe a sua palavra, mas saber sobre Deus é muito pouco. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Precisamos crescer em intimidade com Deus. Você quer ver algo interessante que eu vou falar agora? Vamos ver se está acontecendo, se você tem percebido isso também. Vamos ver se tem acontecido isso também com você. No primeiro mês que começou essa questão do distanciamento, aí o pessoal estava lá, tinha que ficar em casa, não poderia ter os cultos presenciais mais. Então, o que aconteceu naquele primeiro mês? Não sei se você notou isso, mas as famílias, de um modo geral, elas correram, elas imergiram para o culto doméstico, leitura da palavra, acessavam lives o dia inteiro, e oração, e palavra, e Bíblia, e do culto doméstico. Passou-se 70 dias, ninguém mais está preocupado com o culto doméstico, já acostumou. Você veja bem o desafio que nós temos. Então, o conhecer a Deus é uma coisa, agora o viver a intimidade com esse Deus, de crescimento contínuo, como diz Oséias 6,3 que eu citei aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor até que Ele venha. Então esse processo parece que fica esquecido e abandonado. Então o povo se acostumou com o momento, abandonou as devocionais, culto doméstico, as lives já são pouco procuradas, na verdade já estão reclamando. Não pode acessar o Facebook e já tem live. Qualquer hora que você entra tem live. Qualquer hora que você entra tem gente pregando. Eu falei, então quer dizer, já saturou de Deus. É um negócio impressionante, como o nosso coração é terrível e enganoso. E nós queremos ter as famílias aos pés da cruz, nós queremos ter os nossos familiares todos alcançados por Cristo, mas nós mesmos estamos nessa tensão e muitas vezes se distanciando da pessoa do nosso Deus. Então seja sábio, e construa a sua família no verdadeiro fundamento. Seja sábio, construa a sua família no verdadeiro fundamento. É Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Olhe para as Escrituras, a palavra de Deus diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, família aos pés da cruz tem muito mais a ver com o nosso coração voltado para Cristo, voltado para a sua palavra diariamente. Nós ficamos dependentes. Olha só, se nós morássemos em um país fechado, que não teria nem igreja para se reunir, não teria nem live, nem WhatsApp, tudo controlado pelo governo, como é que seria as nossas famílias? Estaria aos pés da cruz? Seríamos de fato o seio familiar onde poderia se ver claramente o espelhar e o espalhar da glória de Deus? É nisso que devemos refletir em nome de Jesus, a começar em nós, buscar a transformação da nossa família, o nosso coração voltado para Cristo, para a sua palavra, em nome de Jesus. Que possamos então, com a graça de Deus, ter a nossa família aos pés da cruz, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Amém. E a tua palavra diz que é melhor estar em uma casa de luto do que em uma casa de festa, porque na casa de luto nós paramos para refletir acerca da vida, porque a morte é o fim de todos os homens. Nesse sentido, Deus, trabalha em nosso coração, em primeiro lugar, a nossa salvação, que possamos ter a convicção da nossa salvação em Jesus, e assim, a partir desse novo nascimento, se despir do velho homem, buscando transformação, renovação, a nova vida em Cristo, e assim ser um guia para a nossa família, conduzindo-os segundo a tua palavra, segundo a tua verdade, mudando as atitudes, moldando o nosso coração ao caráter de Cristo, para que possamos influenciar, espelhar e espalhar a tua glória neste mundo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ter um louvor, né? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Deus abençoe grandemente.
Amém. Palavra abençoada nessa manhã, que a nossa família possa estar sempre aos pés da cruz. E nós vamos cantar agora a canção tema, né, que tem esse mês da família, declarando, profetizando que minha casa será uma casa de bênção, um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores. Vamos nos colocar de pé, vamos declarar isso sobre a nossa casa. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nós vamos orar ao Senhor. Depois da oração nós vamos cantar novamente esse cântico. Mas agora, se você deseja colocar sua família aos pés do Senhor, o pastor Juliano virá aqui mais uma vez, ele vai orar pela sua família. Se você está na sua casa, aonde você estiver, se você puder se ajoelhar, desejar, ou ficar em pé ou assentado, como você desejar, como o seu coração agora sentir, né? Mas se você puder se ajoelhar na presença do Senhor, faça isso. Entregue ao Senhor aquilo que você não pode resolver, porque está fora das suas mãos, do seu alcance. Entregue a sua família aos pés de Jesus e clame com fé. Oremos. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, aí na Tua presença nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Amém. Pelo privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos pela liberdade de expressão religiosa nesse país, que podemos compartilhar
mesmo que pelas mídias ou presencial, o Senhor nos dá esse privilégio de compartilhar a Tua palavra, que é verdade e que é poderosa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos chegar diante do Senhor agora e pedir, ó Deus, perdão por nossas falhas, perdão, ó Deus, pela nossa omissão muitas vezes, de se voltar para o Senhor, de cuidar da nossa família segundo a prescrição da Tua palavra, segundo esse fundamento que é a Tua palavra, Deus. Perdoa as nossas falhas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha com o Teu Espírito Santo, venha restaurar, ó Pai, relacionamentos nesta manhã, venha, Pai, em nome de Jesus, transformar os corações nessa manhã, em nome de Jesus. Famílias, ó Pai, que estão se consagrando ao Senhor, que estão entregando as suas vidas ao Senhor neste momento, se rendendo a Ti, ó Deus, para entender que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Vem com o Teu Espírito Santo conduzir essas famílias neste momento, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, aprender de Ti, e que realmente o Senhor seja o centro das nossas famílias, ó Pai. Venha nos conduzir, nós somos limitados, somos pequenos, somos falhos, por isso, Deus, venha com o Teu Espírito Santo, nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê sensibilidade, nos dê mansidão, Pai, nos dê entendimento em nome de Jesus, para que possamos viver segundo o Teu querer. Molda o nosso caráter, ó Deus, faça do nosso ambiente, do nosso lar, ó Deus, um ambiente de paz, um ambiente de amor, de restauração. Cura, Pai, em nome de Jesus os corações, sara as feridas em nome de Jesus, tira, Pai, tudo aquilo que não procede de Ti, tira os machucados, as cicatrizes dos corações, coloca o Teu perdão, coloca, Pai, do Teu amor, coloca, Pai, do companheirismo, da mutualidade, da mansidão, da paciência, vai colocando, Deus, nos corações, para que realmente haja paz no nosso lar, Pai, em nome de Jesus, e que as nossas famílias, de fato, a nossa família esteja aos pés da cruz, se rendendo ao Senhor, vivendo para a Tua glória, vivendo para a Tua honra, e que a partir do nosso lar, ó Deus, possamos espelhar e espalhar a Tua glória, por onde quer que nós formos, ó Deus, e rogamos mais uma vez, pelos nossos familiares não crentes, o Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Continue trabalhando com o Teu Espírito Santo nesses corações, quebrantando, traga arrependimento, em nome de Jesus, para que haja salvação nessas vidas, para a glória do Senhor. Pai, Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Sem Ti nada somos. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, e obrigado porque o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, e hoje famílias estão recomeçando, estão sendo transformadas, vivificadas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Juliano, muito obrigado. Deus abençoe. Leve o nosso abraço à Primeira Igreja Batista de Bacite. Foi um prazer ter o irmão com a gente, viu? E muito bom a gente ouvir a palavra do Senhor.
e ter certeza de que Ele opera na nossa vida, no nosso coração e nas nossas famílias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou despedir os irmãos com a bênção e hoje à noite tem mais, né? Jesus transforme a minha família. Coloque sua família no altar de Deus e creia que a palavra e a oração que você dirigiu ao Senhor nesta manhã não apenas chega ao trono da graça, mas ela vai ao trono da graça e retorna aos corações. E Deus opera sua maravilha, o seu milagre e o seu poder. Feche seus olhos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, leva-nos em paz agora aos nossos lares. E os queridos que já estão nos seus lares, no trabalho, que o Senhor de igual modo abençoe. E que, ó Deus, o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Vamos em paz em nome de Jesus.